Existem inúmeros personagens que quando a gente viu na infância, a gente achava extremamente chatos e não gostava nem um pouco deles. Alguns com razão, mas outros nem tanto. Porque depois que a gente cresce, se torna adultos amargurados com a vida, que tem que se preocupar com um monte de coisa. É trabalho, é boleto, é a próxima treta do Oruan. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. A gente começa a perceber que aqueles personagens que a gente detestava não eram tão ruins assim, ou não estavam tão errados. Ou pior, quando a gente percebe que a gente se tornou aqueles personagens. Um exemplo perfeito disso é o Lula Molusco. Antigamente eu tenho certeza que você detestava ele. Pô, que cara chato. O Bob Esponja e o Patrick estão lá se divertindo, curtindo, e o cara só fica reclamando, só querendo saber dessa porcaria de clarinete, ainda toca mal. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Mas depois que a gente cresce, a gente se toca que se tornou ele. Porque pensa comigo, o Lula Molusco é um cara emburrado. Mas por quê? O cara tem um emprego de merda, tem um chefe arrombado, ganha pouco, não tem namorada, provavelmente é virgem aos 40 anos, não tem uma conquista na vida, é esculachado por todo mundo, ele tem que aguentar muita porra calado. E coragem, não é? Aí, por que você não cala a porra da sua boca? Todo mundo nessa cidade te odeia. E não é porque você é um artista incompreendido ou alguma espécie de gênio, ou porque você nunca é compreendido. Não, é porque você é um babaca. E no seu bendito único dia de folga ainda é infernizado pelos seus vizinhos que ficam fazendo algazarra e botando som alto e atrapalhando seu descanso. Eu acho que eu acabei de descrever 80% da população brasileira. Quando a gente é criança, a gente quer ser o Bob Esponja. E quando cresce, percebe que virou o Lula Molusco. E é por isso que esse desenho é tão genial, porque tanto adultos quanto crianças conseguem se identificar. O Lula Molusco é o retrato ideal de um adulto fracassado, que desperdiçou todo o seu potencial e boa parte da sua vida fazendo o que não gostava. Vendo pessoas ascendendo na vida, vivendo, curtindo, e ele lá na mesma. Outro cara que se encaixa perfeitamente nisso é o Benson. Mano, você com certeza odiava o Benson. Nossa, Benson, você é muito chato, velho. Você só reclama, você só quer saber de trabalho. Deixa o Mordecai e o Rigby curtirem. Se diverte também. Eu tenho certeza que você pensava assim. Mas quando a gente cresce, a gente percebe que, na verdade, ele não é o problema. O problema, na verdade, são esses dois vagabundos. Elemento cara de pau, vagabundo e irresponsáveis. Cara, ele é o gerente do parque, ele tem que manter as coisas funcionando, é o trabalho dele. E trabalho é coisa séria, não é coisa pra ficar brincando. Fora que por ele ser o gerente, ele tem muita responsabilidade, é um cargo extremamente desgastante. E ele ainda é responsabilizado por todas as merdas que esses dois infelizes fazem. Porra, como é que você não ia ficar puto que nem ele? Com dois marmanjos de 25 anos nas costas, agindo que nem adolescente de 14 anos. Pô, os caras não fazem o trabalho dele, ainda fazem cagada, destroem tudo. E a culpa ainda cai sobre você? E você ainda é tido como um vilão do desenho? Cara, só sendo criança pra pensar assim. Pô, tem um episódio que o Benson quase perde o emprego dele por culpa deles. Por irresponsabilidade deles, porque eles preferiram jogar videogame do que fazer a atividade deles. E quando a gente é adulto, a gente percebe que nossas atitudes têm consequências. E que não só afetam a gente, mas afetam outras pessoas. Então eu tô super do lado do Benson. Outro personagem completamente injustiçado é o Tom. Cara, na nossa infância a gente sempre torcia pro Jerry. Por quê? Por que criança faz isso? Eu não entendo. Por que a gente torcia pra esse rato maldito sempre dar uma surra no Tom? E era bem divertido ver isso, ver o Jerry esculachando o Tom e roubando os queijos. Só que, parando pra pensar, o Tom, ele só queria defender o lar dele, porque o rato tava roubando comida, tava quebrando coisa, ele só queria proteger o seu lar e tentar agradar a sua dona, que constantemente esculachava ele. O cara só tentava fazer o certo, tomava uma surra de diversas formas possíveis, e ainda no final ele sempre perdia. O Tom sempre perdia. E o pior é que esse rato do capeta fazia isso porque ele gostava. Tem inúmeros episódios que ele provoca o Tom por pura diversão. Ele gosta dessa algazarra, ele gosta de fazer o Tom sofrer. Esse rato maldito. E o Tom sempre se ferra. Já o Tai Lung, ele é um caso mais complexo. Isso porque a gente entende a raiva dele. Pô, o cara passou a vida toda treinando igual um corno. Era só 50
50 no supino, 200 no leg. O cara ainda era obrigado a fazer panturrilha. Treinou igual um corno pra conseguir apenas uma coisa na sua vida, que era o pergaminho do dragão, que seu pai passou a vida toda prometendo pra ele: você vai ser o dragão guerreiro, você vai ser o fodão, cara, você vai ser barril, vai me dar muito orgulho, tá ligado? Ele só queria isso, pra no final, quando chegou o fatídico dia, lhe ser negado. E o Shifu não fazer absolutamente nada. Cara, qualquer pessoa ficaria louca. É tipo você passar 2 anos estudando pra uma prova e mesmo assim não passar. Ou pior, você passar, mas quando chegar na hora de fazer os negócios lá, falarem que você não vai mais. Você ficaria louco, você ficaria muito puto. E o pior é quando seu pai, que prometeu isso pra você, não faz absolutamente nada a respeito. E não, isso não justifica o que ele fez. Ele descontou sua raiva em inocentes. Aquilo ali não tem justificativa. Mas o seu ódio pelo Shifu é totalmente compreensível. Tudo que fiz foi para que se orgulhasse de mim. Diga-me o quanto se orgulha. Diga-me. Diga-me. Não soube demonstrar que sim, meu filho, eu tenho orgulho de você. Ele só queria dar orgulho pro pai dele. E o pai dele não soube ajeitar isso. Sempre tive orgulho de você. Se ele tivesse falado isso desde o início, o Tai Lung não teria crescido com esse ego, com essa necessidade de aprovação. E provavelmente não teria se tornado o vilão que ele se tornou, se tivesse tido uma boa criação. Enquanto eu editava esse vídeo, eu encontrei essa cena de Padrinhos Mágicos. Se liga só. Quem mandou você não terminar a faculdade? Você fez faculdade? Não, porque você acha que eu virei garçom? É, pai. Pesado, né? E o que falar do Senhor é incrível. Apesar dele ser egoísta pra cacete no filme, pô, o cara mentiu pra mulher, velho. Isso é muita sacanagem. Fora que ele fazia certas coisas que obrigava sempre a família a se mudar. E isso era horrível. Porém, a gente entende isso. Porque, pense, o cara era o maior herói de todos os tempos. Respeitado pelo mundo todo. Todo mundo amava ele. Ele tava no auge da sua popularidade, da sua glória. E isso simplesmente foi tirado dele. A vida perfeita que ele amava foi tirada dele completamente. E ele teve que ser obrigado a passar a viver uma vida simples. É tipo pegar um bilionário e botar ele pra trabalhar de operador de caixa. O cara ia ficar muito puto. E o Senhor Incrível ficou muito puto. O cara foi do homem mais respeitado do mundo a ser capacho de um chefe baixinho e insuportável. Obrigado a poder só ver fotos do seu passado e nunca mais podendo viver aquilo. E no momento que ele viu uma oportunidade de reviver tudo aquilo que ele tinha, ele agarrou sem nem hesitar, sem pensar na família, sem pensar nas consequências, sem nada, pensou apenas nele. E isso foi babaca pra cacete. A família dele devia ser a prioridade dele, devia estar acima de tudo. Porém, é isso que torna ele humano e compreensível. Você nessa situação, se fosse você nessa situação, o que você escolheria? Sua família, mais uma vida comum e simples, ou os tempos de glória? O Senhor Incrível mostra que nem tudo é fácil, nem tudo é preto no branco, nem tudo é um sim ou um não. As coisas são complexas, a mente humana é complexa, nós somos complexos. Às vezes tomamos decisões erradas, pensando na gente mesmo, mas no fundo a gente pensa que tá fazendo certo, que a gente merece. Foi exatamente isso que o Senhor Incrível pensou, por isso que ele é um dos meus personagens favoritos, porque ele não é bom, mas ele não é mau, ele é humano. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês achou. Faltaram muitos personagens que eu gostaria de colocar nessa lista, talvez eu faça uma parte 2. Comenta aí se você gostou, deixa o like, se inscreve e tamo junto.